A Bíblia está cheia de curiosidades incríveis que você provavelmente nunca imaginou. Prepare-se para conhecer 10 fatos surpreendentes que vão te deixar impressionado. No vídeo de hoje, vamos conhecer 10 curiosidades da Bíblia Sagrada. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, mas também um verdadeiro tesouro de histórias e fatos surpreendentes que muitos desconhecem. Se você é apaixonado por descobrir mais sobre a história e os mistérios das Escrituras, esse vídeo foi feito especialmente para você. Prepare-se para explorar detalhes que vão mudar a maneira como você vê a Bíblia. Em 10º lugar, está a incrível história de Noé e a arca. A Bíblia conta que Deus pediu a Noé que construísse uma arca gigante para abrigar sua família e um casal de cada espécie de animal, a fim de sobreviver ao dilúvio que destruiria o mundo. A arca teria 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, o que equivale a um prédio de 3 andares. Imagina o tamanho dessa construção. Em 9º lugar está o número impressionante de versículos bíblicos. A Bíblia possui exatamente 31.102 versículos, que são os trechos curtos ou frases que compõem os capítulos. Embora o número de versículos varie um pouco em diferentes versões, este é o número aproximado na maioria das traduções. Cada versículo carrega uma mensagem única, por isso, a Bíblia é considerada um livro inesgotável de sabedoria. Em 8º lugar, encontramos Jerusalém, conhecida mundialmente como a Cidade Santa. Ao longo da história, Jerusalém foi destruída e reconstruída mais de 30 vezes, tendo sido palco de diversos períodos de domínio, como os babilônios, romanos e árabes. Esses acontecimentos evidenciam a relevância religiosa, cultural e histórica da cidade, que se configura como um centro espiritual de enorme importância tanto para judeus, quanto para cristãos e muçulmanos. Em 7º lugar, encontramos Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, que viveu impressionantes 969 anos, tornando-se a pessoa de maior longevidade registrada nas Escrituras. Avô de Noé. Sua longa vida desperta curiosidade sobre as condições de existência nos tempos bíblicos. Enquanto alguns acreditam que sua idade pode refletir uma compreensão diferente do tempo ou ter um significado simbólico, outros associam sua vida à paciência divina antes do dilúvio. Sua história, envolta em mistério, continua a gerar diversas interpretações e reflexões teológicas. Em 6º lugar, temos a Bíblia em diversos idiomas. Considerada o livro mais traduzido do mundo, a Bíblia foi adaptada para mais de 2.500 idiomas, permitindo que bilhões de pessoas ao redor do planeta possam ler as Escrituras em sua língua nativa. Essa vasta tradução torna a Bíblia acessível a culturas e povos de diferentes partes do globo, ampliando seu impacto e alcance. Em 5º lugar, está o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Em um dos milagres mais conhecidos de Jesus, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, que, com um toque divino, se multiplicaram. Este ato de generosidade é um exemplo poderoso de como a fé pode transformar o pouco em algo grandioso. Em 4º lugar, está o salmo mais curto. O Salmo 117 é o salmo mais curto da Bíblia, com apenas 2 versículos. Apesar de sua brevidade, ele carrega uma mensagem poderosa de louvor a Deus, exaltando sua bondade e fidelidade, mostrando que, às vezes, as palavras mais simples podem expressar as verdades mais profundas. Em 3º lugar, está Débora, a mulher mais forte da Bíblia. Ela foi uma líder extraordinária durante o período dos juízes de Israel, sendo a única mulher a ocupar o cargo de juíza. Débora não apenas guiou o povo com sabedoria, mas também comandou as forças militares de Israel em uma vitória decisiva contra os cananeus, demonstrando coragem
liderança e uma visão estratégica notável em tempos de crise. Em segundo lugar está o tamanho da Bíblia. Se você começasse a ler a Bíblia em voz alta sem parar, levaria cerca de 70 horas para concluir a leitura de toda ela. Essa é a quantidade de tempo necessária para ler todos os seus 66 livros, 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Isso mostra a grandiosidade do conteúdo que a Bíblia oferece. Em primeiro lugar está o livro mais lido de todos os tempos. A Bíblia Sagrada, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas, é o livro mais lido, mais vendido e mais traduzido de toda a história. Sua influência na literatura, cultura, arte e nas vidas de milhões de pessoas ao longo dos séculos é incomparável. Ela continua a ser uma fonte de inspiração, fé e sabedoria para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Essas curiosidades mostram como a Bíblia é um livro rico em história, cultura, ensinamentos e mistérios. Cada uma dessas curiosidades oferece uma perspectiva fascinante sobre como ela impactou a humanidade ao longo dos séculos.